Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Vou falar sobre probabilidade. Nesta aula, será tratado o assunto de combinações. Quantas combinações possíveis? Segue o enunciado. Numa urna são colocados 6 fichas com os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Retiram-se dessa urna 4 fichas, uma após a outra, sem reposição. Ou seja, foram colocadas 6 fichas numa urna, vai tirando uma ficha, a segunda ficha, sem repor dentro da caixa. Ou seja, ela não volta para dentro da caixa. Então tem a urna, a ficha número 1, a número 2, a número 3, a 4, a 5 e a 6. Segue a pergunta. Quantos são os números naturais de 4 algarismos distintos que podem ser escritos com esses algarismos? Então, ele quer saber quantos números naturais que tenha 4 algarismos e sejam distintos. Ou seja, eu não posso ter o algarismo 1 na casa da unidade e na casa da dezena. Então, 1 só pode aparecer uma única vez. A mesma coisa o número 2. Então, tem aqui a unidade, a dezena, a centena e a unidade milhar. Então, um algarismo com 4, o número com 4 algarismos, eu tenho o número que está na casa das unidades, o número que está na casa das dezenas, um que está nas centenas, um que está na unidade de milhar. Como que ele falou que distintos, nenhum número pode estar em duas casas ao mesmo tempo. Um exemplo. Estão todas as fichas dentro da caixa, poderia retirar o número 4, uma possibilidade. Aí ele sai de dentro da caixa. Poderia retirar o número 1, ele saiu de dentro da caixa. Como não tem reposição, ele não volta. Podia retirar o número 5, então ele saiu de dentro da caixa. Poderia ter tirado o número 6, então dentro da caixa ficou apenas o 2 e o 3. E que número que eu formei com essas fichas? Formei o número 4156. Note que nenhum número se repete. O 4 não aparece em duas casas. Ele está apenas na unidade de milhar. Isso é apenas uma das combinações possíveis. Poderia formar outras combinações. Um exemplo. 2356 seria uma outra combinação. Ele pede quantos números naturais são possíveis formar, quantas combinações eu posso montar. Vamos usar aqui este exemplo. Quando saiu o número 4, na casa da unidade milhar, poderia ter saído o número 1, o 2, o 3, o próprio 4, o 5 ou o 6. Ou seja, quantas possibilidades diferentes eu tenho para colocar aqui na unidade milhar? Eu teria o que? 6 possibilidades diferentes de colocar. Ou 1, ou 4, ou 2, ou 5, ou 3, ou 6. Correto? No exemplo, eu coloquei o 4. Então, ele não pode se repetir mais. Então, ele não pode estar em nenhuma das outras casas. Quando saiu o número 1 aqui, da mesma forma, poderia sair do 2, o 3, o 5 ou o 6. Ou seja, quantas possibilidades eu tenho para as centenas? Eu teria 5 possibilidades, 5 fichas na caixa. Como que saiu 1, ele não pode aparecer em nenhuma das outras casas. Aqui, na dezena. No exemplo, saiu o número 5, mas poderia sair do 2, o 3 ou o 6. Então, tenho quantas possibilidades de colocar um número aqui nas dezenas? Apenas 4 possibilidades. E ele é retirado da caixa. E na unidade, apareceu 6. Ou seja,
quantas possibilidades eu poderia colocar aqui na unidade? Ou 2, ou 3, ou 6. Então, eu teria 3 possibilidades. Está aqui. Então, notem que na unidade milhar eu teria 6 opções, inicialmente. Depois, nas centenas, 5 opções. Nas dezenas, 4 opções. E nas unidades, 3 opções. Então, eu sei o número de opções em cada uma das casas. Para descobrir quantos números distintos eu posso escrever, basta multiplicar as opções de cada casa. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Então, está aqui. Quando eu multiplico as opções de cada casa, eu vou ter o total de números distintos que eu posso escrever com 4 algarismos. Então, lá. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Então, eu tenho um total de 360 números distintos com 4 algarismos, formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Muito obrigado por mais essa aula e até a próxima aula.